Olá pessoal, boa tarde. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema que, aliás, é recorrente nas minhas falas. Gosto muito de conversar sobre essa questão, a questão de mudar, de mudança, né? E como as pessoas se relacionam com as mudanças, né? Mudar, embora seja algo absolutamente natural, quer dizer, nós estamos imersos numa vida, seja ela uma vida natural ou espiritual, que implica mudanças. O seu corpo muda permanentemente desde que você é gerado. Quer dizer, desde o momento em que você é concebido no útero da sua mãe, tá? Você passa por um processo ininterrupto de mudanças físicas até o momento da sua morte, tá? Então o nosso corpo é uma evidência da nossa mudança. Se você pegar fotos suas, né, na infância, na adolescência, na juventude, né, na vida adulta, na maturidade, na velhice, você vai ver que é um corpo em mudança permanente, tá? Mesmo quando você faz um registro muitas vezes curto, né, de um mês para o outro, já há mudanças, tá? Os mais atentos conseguem perceber isso, ok? Nosso corpo só para de mudar quando nós morremos, porque daí ele entra num processo de decomposição, de degradação, né? A mudança aí se encerra. A nossa alma, se nós entendermos a nossa alma como a nossa vida psíquica, né, também passa pelo mesmo processo. Ou seja, a nossa alma, ela está em constante processo de transformação e de mudanças, tá? Então as suas experiências, a maneira em que você recebe, tá? A maneira em que você introjeta o mundo à sua volta, a medida em que as formas com que você se relaciona com o mundo à sua volta, tá? Vai trazendo transformações à sua alma, tá? O que são os registros traumáticos, de dor, de tristeza, ou mesmo de alegria, de satisfação, de vitória, de conquista, né? Quando você conquista algo que você lutou durante muito tempo, né? Isso vai trazendo marcas na tua alma, vai registrando na tua alma as impressões dessa sua relação com o mundo à sua volta. Então, da mesma maneira em que traumas, rejeições, perdas marcam a tua alma e a sua alma se modifica, as vitórias, conquistas, alegrias também deixam registros em você, tá? E esses registros vão alterando a tua alma. Então aquela história muito repetida, mas absolutamente enganosa, eu estou velho, né? Mas eu sou velho na cabeça de jovem, né? Eu tenho a cabeça de jovem. Isso é uma aberração, isso não faz nenhum sentido, não é verdade, tá? Não é possível que você seja velho e a sua alma ser jovem, tá? As pessoas associam a alma jovem a uma ideia de dinâmica, disposição, né, uma certa atividade, etc. e tal. Mas isso não é ser jovem. À medida que o tempo passa, a sua alma também envelhece, tá? Em que sentido? No sentido de que ela recebeu durante todo o período da sua vida, 50, 60, 70 anos, os impactos da vida que você viveu. Então não é possível você ter 60 anos com a cabeça de jovem, tá? Isso essa situação ela é impossível, tá? Não há como. Da mesma maneira que não é possível que você tenha um corpo aos 50 anos de alguém de 20, né? Ocorre então que nós nos transformamos. E a nossa vida espiritual, essa sim, ela passa por um processo, tá, de aprofundamento, tá?
Aí é interessante. A nossa vida espiritual, ela se transforma, mas ela não se transforma da mesma maneira em que a nossa vida emocional, psíquica e física se transforma. A nossa vida espiritual, ela se transforma porque ela se aprofunda, ou ela se contém, ela se contrai. Quer dizer, uma pessoa que não tem uma vida espiritual, né, a vida espiritual dela vai se fechando, ela vai morrendo de inanição, tá, espiritual, e ela pode morrer. É o caso de pessoas, inclusive, que vão ao suicídio, tá? Então, mudar é algo absolutamente normal, comum, tá? E nós precisamos nos compreender dentro desse fato. Quer dizer, mudar é natural, é saudável, nós devemos buscar as mudanças, nós devemos nos familiarizarmos com as mudanças, nós temos que, inclusive, desenvolver, tá, uma sensibilidade aos processos de mudanças, nos adaptarmos a essas mudanças, para que o nosso ser físico, psíquico e espiritual, tá, estejam consonantes, estejam harmônicos com essa mudança que nós estamos vivendo. Mudança implica mudar. Mudança significa sair de um estado A para um estado B, tá? E é interessante que grandes mudanças e importantes mudanças não raras vezes implicam uma mudança de lugar, tá? Uma mudança de lugar geográfico. Quando a gente fala de mudar, a gente está dizendo que chegamos num dado ponto em que aquilo que nós estamos vivendo já não cabe mais em nós. É uma roupa que ficou apertada, tá? Aquilo que a gente está vivendo, o lugar que a gente está trabalhando, a maneira com que aquilo que a gente gosta, as pessoas que a gente conhece, de repente tudo isso fica incômodo, tudo isso fica desagradável, tudo isso faz parecer que a vida parou, que a vida está paralisada, né? Você tem a impressão que os seus esforços, eles já não são recompensados mais com o aceleramento, com as conquistas, com as mudanças. Você se esforça e as mudanças são muito lentas, muito precárias, muito difíceis, né? Você fala assim, nossa, há 10 anos atrás eu fazia isso, a coisa rolava, a coisa acontecia, agora não acontece nada, está tudo parado, a vida está contra mim e não sei o quê. Não, a vida não está contra você, é que você mudou, as coisas mudaram, mas você não percebeu essa mudança. As pessoas que você gosta numa época pode não ser as mesmas pessoas que você vem a gostar numa outra época. Diferentemente de um amigo. Amigo, queridos, é um ou dois, tá? Dois é muito. Geralmente a gente tem só um, tá? O amigo é aquela relação que transcende o tempo, transcende as mudanças. A amizade é algo de uma outra ordem, né? A amizade é um amor que ele é um amor inviolável ao processo de mudanças nossas, tá? Mas o conjunto de relacionamento que nós temos com as pessoas, esse se muda, tá? Então, pessoas que você admira numa época, pessoas que você gosta num tempo, de repente você vai notar e perceber que essas pessoas ficaram estranhas, você já não gosta delas tanto, você começa a perceber que elas ou mudaram, ou que você já não vê tanta graça nelas, você achava que elas eram interessantes, bacanas, né, surpreendentes até, e de repente elas começam a parecer banais, começam a parecer desinteressantes. Por quê? Porque você já é outro. Aquele seu ser que gostava daquelas pessoas não é mais o mesmo, tá? O natural, então, o saudável do ponto de vista psíquico é que você aceite que aquelas pessoas não fazem parte mais, tá, do seu rol de interesse. Interesse aqui no sentido de que você mudou e está buscando novas relações, novas possibilidades de relacionamento. Porque uma das coisas, inclusive, que nos transformam é o contato com as outras pessoas.
tá? É a troca de afeto com outras pessoas, né, que nos impulsionam às mudanças. Só que à medida em que nós mudamos, à medida que nós nos impulsionamos para novas transformações e novas mudanças, aquelas pessoas que nos empurraram para frente, elas ficam para trás, tá? Nos processos delas, da vida de mudança delas. O que eu quero dizer para você é que se a sua vida está paralisada, se a sua vida chegou naquele ponto em que as coisas não acontecem, você está infeliz com você mesmo, tudo perdeu a graça, perdeu a cor, tá? É porque está na hora de você sair de onde você está na hora de você mudar o que você está fazendo, está na hora de você mesmo se olhar de uma maneira diferente. Você está aí muitas vezes falando eu sou isso, sou aquilo, defendendo ideias que você na verdade nem acredita mais, só que você não percebeu que não acredita mais, tá? É natural que o conjunto de ideias, de ideologias, de interesses políticos que eu tenho aos 20, aos 30 anos, seja outro aos 40, aos 50 anos. Mas tem muita gente que não percebe que ele mudou, ele não percebe que ele amadureceu, ele não percebe que ele se transformou e ele está lá se comportando como se ele tivesse 20 anos, tá? Se comportando como se a vida não tivesse passado, se comportando como se a vida não tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecido. E aconteceu. Aquela imagem que circula na rede social de um velho de 60 anos andando de skate, ela pode ser uma imagem interessante, evocar determinados pensamentos, coisas interessantes e bacanas. Mas um velho de 60 anos andando de skate não entendeu nada do que aconteceu com a vida. Ele não entendeu nada do que aconteceu com a vida dele, tá? Porque um garoto de 8 anos, 10 anos andando de skate, né, até adolescente andando de skate, absolutamente interessante, bacana de ver, é bonito de ver, tem uma plasticidade bacana, né? Um adolescente percorrendo uma pista de skate é algo, né, gostoso de ver, né? É ousado, é intrépido, é corajoso, né? Tem uma plástica bonita. Um homem de 60 anos andando de skate, né? A única coisa que eu consigo pensar é que ele manteve uma saúde física mais ou menos razoável para poder andar de skate. Agora, se você coloca um homem de 60 anos andando de skate ao lado de um garoto de 16 anos, você vai ver a profunda diferença nos dois andando de skate. O que eu quero dizer para você é que a vida passa, nós mudamos e nós precisamos nos ajustar às mudanças que estão acontecendo. Nós precisamos assumir e aceitar essas mudanças, mergulhar nessas mudanças, para nós sabermos o que significa ser essa pessoa nova nesse tempo de mudanças em que eu estou inserido, tá? E aceitar essa mudança e se desvestir daquela roupa velha que você era. Aquilo que você acreditava, aquilo que você defendeu, pode não ser mais você, geralmente não é mais. Algo fica daquilo tudo? Algo fica daquilo tudo, claro que algo fica daquilo tudo. Mas algo fica daquilo, mas não é tudo, ok? Então você aceitar que você mudou, você aceitar que você defendia algo e que agora você não defende mais, é absolutamente normal. É algo da natureza da vida, ok? Ora, isso tudo que eu estou falando passa, por exemplo, por mudar de lugar. Às vezes um lugar em que eu fui acolhido, um lugar em que eu fui recebido, um lugar onde eu vivi grandes e importantes coisas, grandes e importantes relacionamentos, não significa que eu me eternizarei naquele lugar. Não significa que eu não possa desenvolver, e quase sempre eu vou desenvolver, novos interesses, novas possibilidades. E em geral esses novos interesses e novas possibilidades são em outro lugar. Ora, o que é o comum? O comum é eu ter um interesse numa carreira aos 20 anos e aos 40 anos eu não querer mais aquela carreira. De estar com o saco cheio daquela carreira. Por quê? Porque eu me desenvolvi naquela carreira. Só que eu me transformei a tal ponto que aquela carreira não dialoga mais comigo.
é quando eu vou descobrir em mim o que é que eu vou fazer a partir de agora. E geralmente a gente já sabe. Tá? Quando eu estava no ginásio, tá? Na quinta série, sexta série, eu descobri que eu era professor, que eu seria professor. Porque eu comecei a dar aula particular para os alunos. Eu estava na oitava série, eu dava aula particular para os alunos da quinta, da sexta, sétima série. E no colegial eu descobri que eu seria psicanalista. Tá? Porque no colegial era muito comum que as pessoas viessem conversar comigo, minhas colegas de classe, vinham falar do namorado, da mãe, do pai, queria saber a minha opinião, o que você acha, por que é assim, e eu já falava. E eu nem pensava em ser psicanalista, coisa que eu vim ser agora. Depois que eu trabalhei 20 anos como professor universitário, tá? Chegou um tempo que acabou o ser professor em mim, já não existia mais. E aí aflorou o psicanalista que já existia em flor lá no colegial. Ora, o que aconteceria comigo se eu rejeitasse essa mudança? Não, eu não quero mudar, eu quero continuar dando aula. Eu me transformaria naquele professor amargo, aquele professor chato, aquele cara desagradável, arrogante, incapaz de se relacionar, enfim, por quê? Porque aquilo acabou dentro de mim. Como é que eu posso transmitir a outrem aquilo que em mim já morreu, já acabou, já teve a sua vida útil? Isso pode estar acontecendo com você nesse momento. Você está no meio de uma mudança, se é que já não mudou e ainda continua achando que é aquele lá atrás. Por que eu falo que mudança quase sempre implica mudar de lugar? Porque quando a gente muda de lugar, a gente muda a perspectiva. Tá? Quando eu mudo de posição, o que eu vejo se altera. Porque quando eu mudo, eu procuro o lugar aonde essa mudança pode se realizar. Tem uma passagem muito interessante nos textos sagrados, tá? Da Torá, mas também do Antigo Testamento cristão, tá? Que é relativa a Abraão. Tá? Abraão é príncipe de Ur, né? Abraão é príncipe de Ur. O pai de Abraão é rei. Ur é um importantíssimo reino, tá? Do mundo antigo. De repente, Abraão ele tem uma experiência espiritual muito profunda. E essa experiência espiritual de Abraão é vivida como um chamado. Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai aonde eu vou dizer para você ir. Tá. Mas não diz aonde, não diz com quem, não diz nada. Deus não diz nada a Abraão, apenas diz isso. Ora, não apenas Abraão recebeu um chamado espiritual para mudar de lugar. Muito provavelmente, embora não haja registros disso no Antigo Testamento, mas muito provavelmente Abraão já tinha alguma coisa acontecendo dentro dele, impelindo ele a essa mudança, impelindo ele a uma mudança. E não é fácil, evidentemente, você deixar de ser príncipe, tá? Para ir a um lugar que você não sabe onde é, para ser o que você nem imagina o que será. Da mesma maneira que não é fácil alguém deixar de ser um gerente de banco, um professor universitário como eu fui, um advogado, para começar a desenvolver uma nova atividade profissional. Especialmente quando você se realizou e fez sucesso naquela profissão que você havia escolhido. É óbvio que não é fácil fazer essa mudança. Mas o preço de você não fazer essa mudança é a estagnação, o rancor, tá? O ressentimento, que não raras vezes vai degenerar em doenças emocionais do tipo fibromialgia,
câncer, depressão e por aí vai. Por quê? Porque você está num movimento antinatural, você não aceita a mudança que está acontecendo em você. Abraão aceita a mudança, ele vai. Ele vai para onde? Ele vai para outro lugar. Esse outro lugar que Abraão vai, para a gente não transformar essa live numa pregação, o outro lugar que o Abraão vai é o lugar aonde Abraão se torna o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo hoje. Por maior e mais grande que Abraão fosse enquanto príncipe de Ur, é infinitamente menor do que ele veio a ser ao aceitar o convite de mudanças que ele recebeu. Ou seja, o Islã, o judaísmo e o cristianismo têm em Abraão o seu pai fundador. Ou seja, o chamado espiritual de Abraão, que certamente veio acompanhado de uma transformação psíquica que ele já havia vivido, Abraão não estava satisfeito, Abraão não estava feliz com o que ele estava vivendo enquanto príncipe, ele estava incomodado com aquela situação de alguma forma. Porque as coisas, meu querido, não acontecem para você, elas não acontecem na sua vida ao acaso, elas são o resultado daquilo que você está cultivando. Aí eu te pergunto, o que é que você está cultivando? Eu disse eu acho que foi num texto, eu não sei o que eu falei em texto, o que eu falei em vídeo, mas eu já disse que você é aquilo que a sua cabeça está cheia. A sua cabeça está cheia de que tipo de imagens? A sua cabeça está cheia de que tipo de pensamentos? A sua cabeça está cheia de que tipo de crenças? A sua cabeça está cheia de que tipo de vontades? Você será e realizará aquilo do qual está cheia a sua cabeça. O que vai acontecer com você é resultado daquilo que você acredita dentro da sua cabeça, dentro da tua mente. Se você defende ideias, se você defende pontos de vista que não mudam, que não se alteram, que são sempre os mesmos ao longo do mundo, do tempo, provavelmente você também não vai mudar. Agora, se você se coloca diante de uma realidade espiritual, e psíquica, emocional, que implica aceitar a mudança como algo natural, como Abraão aceitou, porque a história de Abraão, né, paramos ali da saída dele, mas a história de Abraão tem outras importantes passagens em que Abraão é movido a ter que crer e aceitar a mudança sem saber no que aquilo daria. E assim é a nossa vida. Nós não somos chamados a uma grande mudança. Nós somos chamados a inúmeras grandes mudanças, tá? Acompanhadas de pequenas mudanças ao longo do tempo. Uma criança só aprende a andar porque ela aprendeu a ficar no colo. Ela aprendeu a ficar no colo e do colo ela viu que andar era algo bacana e bom que ela gostaria de aprender. E ela começa a se espichar. Você vê que antes fica se esticando no colo da mãe? Por quê? Porque ela quer que a mãe ponha ela no chão. Para quê? Para que ela aprenda a andar. Será que você aprendeu a andar e esqueceu de continuar aprendendo a mudar? Tá? Então o que eu quero dizer para você? Não tenha medo de mudar de lugar. Não tenha medo de mudar de posição. Não tenha medo de mudar de profissão. Não tenha medo de mudar de ideia. Não tenha medo de mudar o teu visual, eu rapei a cabeça. Não tenha medo de mudar teu visual, porque quando você muda a tua imagem, se você muda a sua imagem como expressão de uma mudança interior, bacana. Quando você muda a sua imagem porque você não consegue mudar dentro de você, aí tem um problema. Tem gente que muda a cor do cabelo, faz um monte de desenho no corpo, porque ele não consegue mudar a coisa dentro dele, então ele muda fora. Essa mudança é uma mudança irrelevante. A mudança exterior no nosso corpo só é relevante e importante se ela veio provocada por uma mudança interior. Tá? Então você mudar de lugar, mudar de profissão, mudar de ideia, mudar de ponto de vista, tá? Mudar de atitude, mudar o seu jeito de ser. Querido, muito provavelmente você não é o que você acha que você é. Tá?
Porque o que eu sou resulta de um autoconhecimento possibilitado pela psicanálise. Tá? O que eu sou não é aquilo que fizeram de mim. O que eu sou é aquilo que está em mim muito antes do que fizeram em mim. Você é resultado das experiências que você teve no mundo. Mas antes dessas experiências que você teve no mundo, você tem um software, você tem uma espiritualidade que lhe foi colocada. É no contato com aquilo que você é verdadeiramente, tá? Que você vai conseguir se expressar no mundo da maneira que você foi chamado a se expressar. Para encaminharmos isso de uma maneira, né, a finalizar essa conversa, esse é um tempo que nós estamos vivendo de profundas mudanças. O mundo, você já deve ter notado, o mundo está mudando, tá, de uma maneira tectônica. O mundo está mudando de uma maneira profunda. Você tem que mudar. Você tem que acompanhar essa mudança. Cuidado para que você não mude e acabe ficando do mesmo jeito. Porque há um tipo de mudança vendida na praça que não é mudança nenhuma. Cuidado. Tá? Mudar no sentido em que eu estou dando a palavra aqui é uma mudança profunda. É uma mudança no seu íntimo. Não é mudança aparente. Cuidado para que você não seja levado a mudar para continuar do mesmo jeito. O mundo está mudando de forma tão poderosa e tão significativa e tão grandiosa que aqueles que não mudarem não conseguirão compreender esses novos tempos, não conseguirão entender o que está acontecendo. Se você mudar tal qual você precisa mudar, você vai acompanhar a mudança do mundo da maneira correta, da maneira certa, de tal forma que você possa fazer escolhas realmente saudáveis, psiquicamente e espiritualmente. Quem está em harmonia com o processo de mudanças que está vivendo, não tem medo no coração. Quem tem medo no coração, quem está com o coração cheio de medo, são pessoas que estão desatualizadas daquilo que elas são realmente. Quando eu me perdi daquilo que eu sou de fato, quando eu não sei quem eu sou de fato, as mudanças do mundo me aterrorizam, me amedrontam, e eu procuro nem pensar sobre o que está acontecendo com o mundo, porque senão eu encho de medo. Mas se eu estou atualizado sobre aquilo que eu sou, se eu estou em transformação permanente de forma a me expressar, a expressar no mundo aquilo que eu realmente sou, o mundo não me dá medo, ainda que o mundo esteja em mudança. Faz sentido para você? Pense sobre isso, tá? Pense sobre isso, lê alguns dos textos que eu estou escrevendo a esse respeito, tá? Imagine que você é um ser físico, emocional, psíquico e um ser espiritual. A mudança que o mundo está vivendo hoje não é uma mudança apenas física, não é uma mudança apenas de padrão produtivo, não é uma mudança apenas de discurso ideológico. A mudança que o mundo está vivendo também é uma mudança espiritual, e é muito importante que nós compreendamos isso, embora falar em mudança espiritual esteja fora de moda, soe como coisa arcaica e atrasada, mas não é, meu querido. Não compre discursos, tá, rancorosos, discursos taxativos, discursos preconceituosos a respeito de vida espiritual. Cuidado. Quem defende a ideia de que não existe vida espiritual está interessado que a vida espiritual seja aquela que ele defende. Bacana? Tá. Tudo isso está colocado aí para você pensar nesse tempo. Mas acredite, creia. Tudo pode ser diferente se você aceitar a mudança, embarcar na mudança e aproveitar tudo aquilo que é a mudança que você fará em você
trará para você ao longo do tempo. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.